Fala pessoal, tudo bem? Alexandre Lenz aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento, tá? Com o IA. Eu tenho tido experiência, tá? No desenvolvimento, utilizando a IA para desenvolver comigo e também implementando, né? Integração com o IA no desenvolvimento, né? Nos meus projetos. Vou mostrar para vocês aqui alguns projetos que eu desenvolvi com IA, tá bom? E a ideia aqui é mostrar para vocês que dá para a gente desenvolver sim de forma responsável, tá? Com IA dá para entregar produtos muito bons, porém a gente também tem que desmentir aquilo que está sendo muito divulgado aí, de que você consegue fazer aí coisas complexas, né, com a IA, né, desenvolver sites ou plataformas complexas sem saber escrever código, tá? Isso aí é uma mentira, tá bom? Então você tem que saber escrever, tá? Você tem que saber ter um conhecimento na linguagem que a IA estiver te entregando, porque você vai ter que estar apto a fazer adições, né? Você vai ter que estar apto a criticar, tá bom? A fazer correções, a debugar, tá bom? Se você não sabe o que é debugar, né? Se você não programa e não tem os meios de debug, então vai ser muito difícil você colocar alguma coisa para funcionar, né? Com IA, ela não entrega as coisas 100% prontas, né? Ela entrega muitas coisas adaptadas para um desenvolvimento local, né? Então, quando a gente vai para a produção, quando a gente vai fazer um deploy, aí começam a aparecer vários erros, né? Então, a pessoa tem que ter a noção, né, de deploy, né? Ela tem que ter a noção de produção também. Então, assim, eu quero afirmar, né? Eu quero mostrar que dá para a gente produzir coisas funcionais, tá bom? E dá para lançar essas coisas e realmente serem produtos bons, tá bom, para o mercado. Mas eu também quero afirmar que não dá para fazer isso sem ter, né, um conhecimento de desenvolvimento, tá? Não somente um conhecimento do código, né, da linguagem, mas também um conhecimento nesses outros pontos, né, no que envolve toda a produção e a publicação, né? Então vamos lá, vou mostrar para vocês alguns projetos, tá? O primeiro deles que eu quero mostrar para vocês é o personal. Esse daqui já é a versão 2.0 do meu acompanhador, né, do meu gestor, assistente de treinos. Eu fiz uma plataforma, né, com o intuito de poder registrar, né, os treinos que eu tenho feito, treinos das modalidades que eu pratico, né? Então eu coloquei as modalidades que eu pratico, mas também são dados editáveis, tá? São parâmetros editáveis. Então eu coloquei aqui treino de força, treino de cardio e treino calistênico, né, que é treino com peso corporal. E aí eu queria justamente isso, eu queria alguma coisa, né, eu queria alguma plataforma, eu queria algum site onde eu pudesse visualizar, né, a minha frequência de treinos e pudesse também meio que medir a intensidade deles, né, para que eu não fique girando muito intenso, né, e aí me lesione, me aconteça alguma coisa. Então eu queria alguma coisa que pudesse me controlar. Então eu desenvolvi junto com a IA, né, esse sistema de coeficiente. Então eu criei um coeficiente e todos os meus treinos, né, cada treino, né, a relação de carga com repetição, exercício, isso daí gera um coeficiente e aí todos os meus treinos têm um valor, né? Então eu tenho um valor para cada treino que eu realizo. E aí eu consigo visualizar, né, a curva da intensidade, né? Então a ideia é que quanto mais alto esse coeficiente for, mais intenso foi o treino, né? Quanto mais baixo, menos intenso. Então eu criei, então não é apenas somente uma plataforma, né, de registro, né, que faça o registro e o resgate de dados, não somente isso, é uma plataforma que também tem cálculos, né, fórmulas matemáticas específicas, e eu conferi todas as fórmulas, né, fiz ajustes. Eu precisei também, em vários momentos, eu precisei tipo, criar valores padrão, assim, valores médios, né, para mostrar para ela, para a IA, o que era um treino intenso e o que era um treino não intenso, né, um treino mais brando. Então eu tive que criar isso. Então, assim, foi um desenvolvimento que não é, o desenvolvimento com IA não é um desenvolvimento de um prompt só, não. Então, quem tiver vendendo essa ideia de que você vai chegar lá, vai digitar um prompt com todas as suas especificações, né, que você quer, vai dar o enter e ela vai te entregar o produto. Isso não acontece. Então, é muito vai e volta, é muito pega aqui o resultado que ela fez, edita, joga para ela de novo, pede para ela analisar, pede para ela sugerir melhoras, ela vai sugerir algumas coisas, pede para ela tirar
coisas que ela sugeriu, adicionar outro. Então, esse é o desenvolvimento com IA, tá? Né? É assim que a gente faz. Para criar algo assim, né? Que não seja nem tão simples, né? Então, uma landing page, né? Uma página simples, né? De alguma coisa, né? De alguém, ou de um perfil, de algum produto. Isso aí ela vai fazer muito, muito tranquilo, né? Mas uma plataforma, com um sistema, com conexão, tudo isso aqui está sendo salvo, né? No banco de dados, na nuvem. Eu estou aqui no meu login, tá? Mas vocês podem, qualquer um pode aí fazer o seu registro, tá? Essa minha aplicação está disponível para o público, beleza? Eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui, eu vou deixar o link dessa e das outras que eu vou mostrar também. Mas você pode fazer aqui o seu registro, pode fazer o seu login, né? Então tá tudo salvo, né? Uma coisa também que aí tem um pouco de dificuldade de integrar, de entregar, são essas integrações, tá? Com banco de dados, integrações com APIs, outras APIs externas, né? Então isso aí ela tem uma dificuldade. Então você tem que ter um pouco desse domínio aí de manusear, né? De solicitar e manusear o resultado que ela vai estar entregando. Então é isso, essa aqui é o personal, né? Essa minha aplicação. Testem, tá? Por favor, vou deixar nos comentários, vocês testem aí. Vejam se satisfaz aí. E outra coisa, tá? Se tiver aí algum personal ou alguém da área de educação física que queira, né, criar uma plataforma parecida, tá? Para os seus clientes aí, eu sei que tem muitos personagens que têm grupos, né, de alunos e tal, e usam plataformas externas e tal. Se você tem um grupo, né, e quer criar uma plataforma, imagina só, você com uma plataforma com a sua cara, com o seu nome, com o nome do seu grupo, com a sua logo, fala comigo, tá? A gente cria, eu criei, beleza? Então, esse aqui foi um primeiro. Vou mostrar outro projeto agora, que é o de Data IA. Foi um projeto massa que eu desenvolvi também. A ideia desse projeto aqui é criar planos de estudos, tá? Criar planos de estudos de quê? Do que você quiser. Então, você vai colocar aqui o seu tópico, beleza? Do que você quer estudar. Você vai dizer aqui quantos dias por semana, quanto tempo por dia e em quantas semanas você quer aprender. E ela vai criar um plano de estudos. Então, vou aqui pegar a sugestão dela. Não vou pegar a sugestão dela, não. Vou colocar aqui. Cara, eu estou estudando a ABAP, que é o sistema. É a linguagem de programação da SAP, tá? Então, é uma parada bem complicadinha, sabe? Então, eu vou botar aqui para ver o que é que ela cria para mim. Então, vamos lá. Botei 2 dias por semana, 45 minutos por dia, em 3 semanas. Vamos ver aqui o que ela vai gerar para mim. Então, essa minha plataforma, ela faz uma consulta agora, está fazendo uma consulta na IA, tá? A IA está fazendo a IA da Grok, tá? Eu estou usando muito a IA da Grok, que é muito simples a integração com ela. Ela fez lá uma consulta, criou um plano de estudos e ela trouxe de volta para mim. Ela pegou, né, esses dados que eu dei, as 3 semanas, os 2 dias na semana, os 45 minutos, ou seja, ela tem que criar 6, né, sessões de estudo, né, de 45 minutos sobre esse tema aqui abaixo. Então, ela fez isso. Então, na semana 1, ela definiu aqui, né, o primeiro dia, o que é ABAP, história, uso no SAP, ambiente de desenvolvimento. O segundo dia, sintaxe básica, estrutura de um programa, ABAP, primeiros comandos. A semana 2, variáveis e tipos de dados, tabelas internas, estruturas de... Então, ela cria aqui, né, um plano de estudo. E a ideia é que ela também cria a sessão de estudo, tá? Então, agora, quando eu clicar aqui na sessão, ela vai fazer uma nova chamada, tá? Para pegar tudo que ela planejou para essa sessão, ela joga lá. A API, a IA, no caso, ela vai acessar 2 APIs, tá? Então, vão ser acessadas 2 APIs, a API do YouTube, tá? E a API do Google, para pegar material de texto, tá? Qualquer material que tenha documentado na Google, né? Ela vai fazer a busca relacionada com um tema. E a API do YouTube vai pegar qualquer vídeo, né, que tiver no YouTube com certos níveis de relevância. Então, eu passei alguns parâmetros para... Na verdade, ela tem alguns parâmetros para classificar se o vídeo tem relevância ou não com o assunto. Então, está tudo bem ajustado lá. E aí ela vai trazer de volta para mim esse material de estudo e ela vai criar um roteiro, né, de estudo. E aí eu vou ter tudo isso, um roteiro de estudo, material de estudo, vou ter exercícios, né, perguntas, questões, né, para você verificar o conhecimento daquela sessão. Então, vamos lá, vamos ver o que ela vai gerar para a gente. Então, eu cliquei aqui, ela vai gerar esse conteúdo para mim, tá? Sobre o assunto lá da primeira sessão, né, de estudos para o ABAP. Então, ó, ela conseguiu pegar, ela pegou 3 materiais, né? Tem um roteiro, tem 3 materiais de estudo, tem 5 exercícios
e 5 questões de avaliação. Então, vamos lá. Roteiro de estudo, assistir a introdução conceitual. Então, quando ela faz referência a assistir ou ler alguma coisa do tipo, é justamente o vídeo que está lá, né, no caso, no material. Então, a Introduction to SAP RP. Então, esse vídeo aqui, está aqui em materiais, ó. E aí a pessoa vai lá e tem um conteúdo, né? Então, eu tenho o conteúdo, eu tenho material de estudo, tenho um roteiro, né? Tenho exercícios, né, que eu posso fazer, autoavaliação. Então, assim, ela gera aí um planejamento bem legal, né? No caso, ela gera para a gente um planejamento e gera sessões de estudo. Desenvolver tudo isso com IA não foi rápido, né? Não foi tão simples. Tiveram, como eu falei, né, tanto esse como o projeto anterior, a gente vai e volta muitas vezes, né? Pega um resultado, joga de volta, traz. O andamento, né, que eu tenho adotado atualmente é, primeiro, regras de negócio, criação da API, para depois criar, né, essa partezinha visual aqui, essa parte, né, de contato com o usuário, que é o front-end. Então, primeiro a gente vai lá atrás, né, cria lá a nossa regra de negócio e API. Né? Então, você vai ver que a gente vai, volta bastante, né? A gente pega resultados, trata, joga de volta, pede sugestões. Muitas vezes a gente fica parado em um mesmo erro, um mesmo obstáculo ali, e aí a gente tem que ficar, né, pensando em formas de, de contornar isso. A IA, às vezes, ela fica muito presa, sabe, em uma forma só de resolver um problema. Então, a gente precisa sugerir, né, um contorno. Então, é bem legal. Esse projeto foi muito assim. E é isso. Outro projeto, né, funcional, né, também funcional, qualquer um pode acessar, tá? Esse aqui eu até comprei domínio próprio para esse projeto, então é o de Data IA, é o de data-ia.com.br, tá? Então eu estou com domínio próprio para esse meu site, desenvolver com IA, né? Também 100% funcional. E eu tenho mais outro projeto, eu tenho o Refactor. O Refactor IA também é um projeto que foi uma ferramenta que eu criei para refatorar código, tá? Então, quando a gente tem um código grande, né, um código em arquivo único, então eu estava pegando muitos códigos assim e eu gosto de trabalhar com componentes, então eu criei essa minha aplicação que é justamente para a gente pegar um arquivo único e quebrar ele, né, em vários componentes. E aí também é uma chamada de IA, né? Eu jogo para IA, eu já tenho alguns parâmetros de como é que eu gosto, né, de que venha a resposta, né, componentizada, com CSS específico para cada componente, então ela vai trazer isso daí de volta para a gente. Beleza? Mais uma ferramenta aí que eu desenvolvi também com a IA. Esse daqui eu precisaria, deixa eu ver se eu consigo testar ela aqui. Eu vou pedir para a IA, para ela criar aqui uma landing page em HTML. Só vou pedir algo bem simples aqui, só para a gente testar lá o refactor, porque provavelmente ela vai criar um arquivo único, né? Ela vai criar aquele HTML com o CSS lá em cima e o JavaScript lá embaixo, né, no body, no final do body. E aí eu vou pegar ele, né, e vou transformar em um arquivo componentizado. Tá? Deixa eu terminar aqui. Sim, mas vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho agora também sobre as IAs, né? Então, eu estou usando aqui a Cloud, tá? É uma que eu assino, a Cloud. Particularidade da Cloud, tá? A Cloud está muito comercial, né? Então, ela quer que você compre, né? Que você compre o quê? Planos, que você compre mais tokens, né? Para você usar. Então, quando vocês se depararem com a IA dessa forma, né? Ela vai estar cuspindo muito o resultado. Então, ó, ela já terminou, mas ela ainda não me entregou, porque ela vai me entregar depois que ela criar um README, ela vai criar um README, né? Ela vai criar um guia de implementação e ela vai criar. Então, a ideia dela é entregar o máximo, né, de tokens possíveis, porque ela vende tokens, a entrega, né? Ela vende tanto a leitura quanto a entrega. E aí, se ela entrega muito, rapidamente você vai atingir o limite e rapidamente você vai precisar contratar um plano ou recarregar, né? Então, quando a IA está muito focada no comercial, ela começa a fazer isso. E aí a Cloud, eu vejo hoje que ela está assim, tá? Mas ela é muito boa, ela é muito boa. Olha só, ela entregou aqui essa landing page, muito boa, né? Um layout bonito até.
Mas aí, como eu digo, isso aqui é um start. Se alguém for usar isso aqui, até como uma landing page, né? Isso aqui é um start. Então, vamos lá, deixa eu testar aqui o refactor. Então, ó, você vê que ela entregou um arquivo único, né? Gigante. Nesse daqui não está nem tão grande, né? Porque a página é simples, mas imaginei que a gente tenha um bem maior. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no refactor. É o meu site, minha plataforma, né? A gente joga aqui o arquivo. A gente ainda pode pedir o formato de output, né? Pode ser em React ou em Vanilla mesmo, né? Mas como ele já está em Vanilla, eu vou botar para ele entregar em React. Então, eu vou pedir aqui, aí eu faço a requisição. E é isso. Vamos lá. Deixa eu falar. Então, falei da Cloud, né? Cloud está muito comercial, então a Cloud a gente precisa controlar a resposta dela, tá? A gente precisa pedir para que ela não entregue com guias, a gente precisa que ela faça, que ela simplifique, tá? Que ela seja concisa. Então, eu uso muito essas palavras quando eu vou fazer um prompt para Cloud, tá? Seja concisa, não crie guias nem informativas. Então, basicamente isso. A cloud é isso. Você tem que tentar controlar a resposta dela, tá? Já a DeepSeek é o contrário, tá bom? A DeepSeek, por que a DeepSeek é o contrário? Porque a DeepSeek é gratuita. Então, a DeepSeek ela já se comporta de uma forma diferente. Ela já entrega menos do que o que você pede. Então, se você pedir assim, algo que ela veja que vai ser muito grande, né, a confecção, ela cria partes. Ela entrega partes só, né? Assim, as partes essenciais, mas ela meio que diz assim, ó, se vira aí, acha aí tu mesmo os outros componentes. E aí você, quando você quiser alguma resposta completa mesmo dela, você tem que ficar pedindo para ela, não, ó, faça, né, o completo, como é que seria o arquivo inteiro, né, escreva a função por completo, tal, porque como ela é gratuita, então a mentalidade, né, da IA ela já foi programada, né, para economizar, né, tokens. Então assim é a chat de Psique, né? De Psique é assim. O que é que eu posso falar da Grok, tá? Todas essas, eu estou falando tudo isso aqui tá no sentido de desenvolvimento, tá? Então, visando o desenvolvimento, tá? O que eu pude constatar pedindo para ela, né, criar código. A Grok é uma IA muito boa para escrever código, sim, mas ela é muito reta, tá? Ela é muito seca. E assim, muitas vezes isso daí é bom, tá? Se você disser assim, se você pedir um resultado simples para ela, ela pode ter certeza, ela vai entregar simples. Às vezes é até muito simples. Teve uma vez que eu pedi para ela criar um root, né, com as variáveis para um projeto, para um front-end. Cara, ela criou 3 variáveis de cor, somente 3. Que se você for pedir, né, por exemplo, aqui, olha só quantas variáveis foram criadas, né, nesse projeto aqui. Então aqui, ó, o Refactor entregou, tá? Ele entregou um index, né, como se fosse um index CSS com as variáveis, um header JSX com seu header.css, um main content, tá? Um sidebar. Então ele pegou isso aqui, né, e componentizou, né, e no caso, como eu pedi para ele, entregou em React, tá? Então o Refactor está funcionando aqui, ok, né, tudo show. E é isso, tá? Então, as experiências que eu já tive, né, escrevendo código Cloud, né? Então, hoje Cloud você tem que controlar muito a resposta dela, porque senão se deixar ela vai jogar muita coisa, às vezes ela vai até responder bastante coisa e não vai te dar a tua resposta que tu quer mesmo, tá ligado? Então você tem que controlar a Cloud para ela entregar o que você realmente quer. O DeepSeek não, o DeepSeek já é o contrário, você tem que realmente ir pedindo ser o mais específico possível, porque senão ela vai ser econômica, tá? E a Grok ela é muito reta, então ela entrega aquilo que você pede, certo? Ela não vai entregar mais, tá? Muitas vezes ela não vai resolver o problema se você não pedir para ela resolver, tá? Então ela é muito seca, assim, ela interpreta muito ao pé da letra, né? São essas aí as impressões que eu tive, tá? Em escrever código com ela. Já escrevi código com as 3, tá? Uso as 3 em determinados momentos para escrever código. A que eu mais uso é a Cloud, né? Porque eu assinei, então eu aproveito para usar bastante. Mas eu consigo escrever com qualquer uma das 3 e mostrei para vocês aí esses 3 projetos, né? Eu vou deixar nos comentários aí os links dele. Esses 3 projetos que eu desenvolvi usando IA, né? E eu acredito que a entrega foi boa, sim, né? Acredito que foi boa, foi produtiva. São produtos que estão prontos aí
o mercado, né? Peço que vocês testem, tá bom? Testem aí, se tiverem algum